É inacreditável a burrice e a inconsequência do tal de Plata. Eu espero que o Felipe Luiz tenha coragem, tenha culhão para expor a burrice do Plata na coletiva de imprensa. Eu tô num hotel aqui, eu não tô podendo gritar muito, eu queria estar gritando muito mais, porque o Felipe Luiz, se ele teve a coragem de expor o Pedro na coletiva de imprensa, ele tem que expor o Plata. Esse jogadorzinho, que é um leão para fazer noitada no Rio de Janeiro, que é um leão para fazer burrice dentro de campo e que é um gatinho para jogar futebol. Há muitos jogos que o tal de Plata não joga nada no Flamengo. Há muitos jogos que ele só está sendo escalado pelo Felipe Luiz por teimosia, porque o Luiz Araújo mostra mais serviço que o Plata. E o que o Plata fez hoje dentro de campo tem que ser punido, mas tem que ser punido com muito rigor pelo Flamengo. Porque esse cara nem mereceria mais jogar pelo Flamengo. Depois de uma expulsão, que tudo bem, foi injusta, mas idiota, contra o Racing pela Libertadores, esse jogador, ele deveria pensar 1 milhão de vezes antes de qualquer entrada dura. E o tal do Plata hoje, ele simplesmente, na hora que o Flamengo faz 2-1, quando o Flamengo consegue a virada, vai um cara, parece que o cérebro dele não funciona. Parece que ele não tem a mínima inteligência. Vai o Plata e entra com a sola no tornozelo do Arboleda. Então, dessa vez, não tem como falar que foi injustiça, não tem como falar que foi culpa de arbitragem, não tem como falar que o Plata, ficar com peninha do Plata. O Felipe Luiz, ele tem que ir na sala da coletiva de imprensa e ele tem que dizer que o Plata tirou 3 pontos do Flamengo. Que o Plata acabou com o trabalho de todo um time. O que o Plata fez, gente, isso tem que ter uma punição, senão o Flamengo vai virar bagunça. Esse cara foi expulso. Contra o Estudiantes eu não vou ser covarde, porque foi muita covardia com o Plata. Ele foi chutado e foi expulso. Mas contra o Racing, a expulsão foi injusta. Foi um tapinha que ele deu em reação a um puxão de cabelo. Mas ele já foi pouco inteligente. Depois daquela expulsão que poderia ter custado a vaga na final da Libertadores, esse cara tinha que ter o mínimo de reflexão e pensar antes de entrar com o pé alto na Arboleda. E o Plata saiu pedindo desculpinha do campo. Não tem que ser desculpado. Ele tem que ser multado, ele tem que ser punido e, infelizmente, ele vai precisar continuar jogando. Esse é o problema. Por quê? Porque o Pedro tá lesionado, tá com uma fratura no braço e vai ter que tentar ir no sacrifício para a final da Libertadores. E porque o Bruno Henrique provavelmente vai ser punido com rigor na segunda-feira. Provavelmente, gente, o Bruno Henrique não jogará mais nessa temporada pelo Flamengo. Muito provavelmente. Porque segunda-feira vai ter o julgamento do caso do Bruno Henrique, vão julgar o recurso, ele deve ser punido e deve ficar pelo menos 12 jogos fora. Aí vai restar o Flamengo, sabe o quê? Ficar com o inteligente Plata. Com o jogador, aí tem que ser dito que foi contratado por essa gestão. Alguém pediu a contratação do Plata, um jogador burro, um jogador inconsequente, um jogador que adora uma noitada, Quando veio do Catar, eu já tinha recebido informações do Catar de que o Plata adorava fazer uma noitadinha e que vem mostrando imaturidade, inconsequência e colocou o trabalho de todo o time no lixo. Porque o Flamengo levou o primeiro gol, o Flamengo buscou a virada, os jogadores do Flamengo, dando o máximo. O Felipe Luiz fazendo o máximo para o Flamengo sair com os 3 pontos, porque o Palmeiras joga amanhã.
E aí o cara faz isso. Aí eu fico pensando, gente, se eu sou um jogador do time, tá? Se eu tô lá, dentro de campo, se eu faço tudo para chegar à virada. E aí depois, se eu sou o Samuel Lino, que podia ser o jogo da volta por cima do Samuel Lino, gente. Poderia ser o jogo da volta por cima do Samuel Lino. Jogou bem, faria o gol da vitória. E aí vai o Plata e joga tudo isso no lixo. É inacreditável. É bizarro. É um leão para ir para a noitada. É um leão para fazer burrice dentro de campo. E é um gatinho para jogar futebol. Então, que Gonçalo Plata tome vergonha na cara, porque jogar ele vai precisar jogar. Eu já deixei isso claro. Ele vai precisar jogar. Porque se Bruno Henrique e Pedro estivessem jogando, era papo de deixar o Gonçalo Plata fora por pelo menos umas 2 semanas. Nem relacionado para jogo. Para ele tomar vergonha na cara dele. Ele colocou em risco a classificação para a final da Libertadores e agora coloca em risco o título brasileiro. Porque se o Flamengo faz 3 pontos hoje, esse jogo contra o São Paulo, junto com o jogo contra o Fluminense, era o mais difícil que o Flamengo tem até o fim do brasileiro. Se o Flamengo faz os 3 pontos hoje, ele teria grandes chances de brigar muito até o final com o Palmeiras. E agora, se o Palmeiras vence o Santos amanhã, ele abre 3 pontos para o Flamengo, além de uma vitória a mais. Então, a culpa é toda de Gonçalo Plata. A culpa tem que ser colocada nele. E se o Felipe Luiz falou do Pedro lá atrás, que ele tenha coragem de falar do Plata hoje. Que aquela carinha dele pedindo desculpinha saindo de campo não pode nem deve ser perdoado. Primeiro que eu achei um empate mais ou menos previsível. Não tem sido fácil, obviamente, para o Flamengo derrotar o São Paulo aqui no estado de São Paulo, embora seja bem evidente que nos últimos tempos o Flamengo invariavelmente teve times muito melhores que os de São Paulo. Mas não custa lembrar que, por exemplo, em 2020, na rodada final, o São Paulo quase tira o título do Mengão, né? O São Paulo derrota o Flamengo do Rogério Ceni e acabou sendo campeão graças a um heróico empate aí do Corinthians em Porto Alegre contra o Internacional. Agora, esse empate, ele obviamente vai ser muito comemorado, já está sendo comemorado, né, pelo torcedor do Palmeiras, mas nós temos que lembrar o seguinte, teoricamente é ruim para o Flamengo, é fato, né? O Flamengo ele iguala o Palmeiras em número de pontos, mas o Palmeiras fica com um jogo a menos. Só que tem uma coisa, dos 8 jogos finais, e agora o Flamengo tem 7, né? O Palmeiras e Flamengo, eles têm adversários de nível de dificuldade mais ou menos parecido. Dos 8, 4 deles se repetem para os dois. O Atlético fora, o Mirassol fora, o Santos em casa e também o Fluminense, os dois jogando seus próprios, enfim, o Flamengo jogando contra o Fluminense lá no Maracanã, embora com o mando tricolor, e o Palmeiras recebendo o Fluminense aqui. Aí, dos outros 4, o Palmeiras vai sair contra o Santos, enfim, o Flamengo sai contra o Sport, é um Palmeiras que sai contra o Ceará, então, enfim, o Palmeiras tem mais jogos fora, mas desses outros 4, o nível de dificuldade para um e para outro também não é tão distinto assim. E o Palmeiras, por exemplo, vai a Porto Alegre e o Flamengo viria aqui ao estado de São Paulo enfrentar o São Paulo. Então são jogos de dificuldades mais ou menos equivalentes. Tudo isso para dizer o seguinte, algum deles vai ter que fazer algo fora da curva, né? Por exemplo, ganhar em Mirassol. Mirassol até aqui está invicto em casa. E os dois visitarão o Mirassol. Então, é aí que o campeonato vai se resolver. É muito provável que amanhã o Palmeiras consiga abrir esses 3 pontos, só que também no final de semana o Palmeiras vai a Mirassol e vai dar para o Flamengo descontar pelo menos parte dessa diferença. A gente vai ver um campeonato muito equilibrado, pau a pau até o final, e qualquer prognóstico agora ele é muito sujeito a erro.
Se ele fosse craque, seria ouro, né, meu caro Guilherme? Mas é plata, né? Só pode estar de brincadeira. É uma grande sacanagem. Por que eu estou dizendo isso? O cara não pode se especializar, meus amigos, em ser expulso com a camisa do Flamengo. Meia dúzia de jogos, 3 expulsões. Vai ter jogador que vai passar a vida inteira e não vai buscar 3 expulsões. Alguém vai falar, porra, Biga, tu é doido, tu é maluco. A expulsão contra o Estudiantes foi revogada. Exato, foi revogada, mas levou um vermelho para casa. O jogo contra o Racing lá na Argentina, ele foi pouco inteligente para não chamar de burro. Porque é claro que os argentinos iam cair na milonga, na provocação, iam ficar instigando o time do Flamengo, ele vai lá e dá um tapa no cara. Foi exagero? Foi exagero. Mas também foi orelhada do Gonçalo Plata. E hoje, meu camarada, Flamengo vencendo por 2-1, jogo fora de casa, São Paulo bem. Acho que no todo, até o São Paulo foi melhor do que o Flamengo. Vai lá dar um pisão daqueles. E o que mais me deixa puto, viu, meu caro Guilherme? Desculpa a palavra, mas não tem outra expressão. É que o cara sai de campo como se nada tivesse acontecido. Não está indignado, não está chateado, não pede desculpas. Se preocupou em pedir desculpas pro amigo dele de seleção, lá pro Arboleda. Mas não pediu desculpa pro time dele. Não saiu com aquela cara de quem estava decepcionado, sabendo que poderia colocar o Flamengo na sarjeta, jogar o Flamengo pra vala. Essa indignação tem que estar presente no semblante. Ela é simbólica, ela é emblemática. E não estava na cara do Plata. Que é enrolado, é afobado, é atabalhoado, é do tipo de jogador, eu sempre falei aqui no microfone da Jovem Pan, é do tipo de jogador que corre mais do que a bola. Mas é aquele tipo de jogador que tem treinador que se apaixona. Por quê? Plata, hoje faltou o lateral direito. Topa jogar? Sim, por supuesto. Me voy. Vai jogar na lateral direita. Plata, hoje faltou o goleiro. Quer catar lá no gol? Voy. Me voy. Claro. Estamos juntos, professor. Hoje não tem gandula, Plata. Tu aceita? Aceito. Aquele cara que joga pra galera, tá correndo, mas de forma desordenada, de forma afobada, de forma atabalhoada, de forma desorganizada. E é isso que ele conseguiu hoje. Deixar o Palmeiras mais perto do título brasileiro. Porque agora tem igualdade de pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos. Vai que perca para o Santos, o que eu não acho que vai acontecer. Ainda assim, o Palmeiras continua a liderança do Campeonato Brasileiro pelos critérios de vitória. Pelo amor de Deus. Cara, com a camisa do Flamengo, ele não pode ser um colecionador de cartões vermelhos. E ainda assim, ter o prestígio junto ao professor Felipe Luiz. Não dá, meu caro Guilherme. O Palmeiras está voando e o Flamengo não pode se dar ao luxo de sequer derrapar, sequer deslizar. Ainda acho que o São Paulo foi melhor que o Flamengo durante boa parte do jogo de hoje, mas era uma partida vencível. Até a rodada de hoje, eu achava que o campeão brasileiro desse ano ia ser decidido pelo Mirassol, porque Flamengo e Palmeiras vão jogar lá. Mas depois de hoje, acho que a gordura em favor do Palmeiras ficou muito favorável. O Palmeiras está voando. No final do mês, é a final da Libertadores da América. Ainda bem, Plata. Ainda bem que tu não vai estar lá. É isso, Guilherme. Pelo santo amor do papai do céu. O Flamengo estava com a vantagem no placar, jogando na casa do adversário. Não deu nem 5 minutos, ele conseguiu a proeza de, num lance, que ele se enrola com a bola queima no pé dele, a bola não cola no pé dele. Torcedor do Flamengo, a bola não cola no pé dele. Você pode gostar dele porque é aquele cara que está sempre correndo, está sempre se entregando, está sempre dedicando. Agora, 50% desses lances, ele está tentando recuperar a bola que ele perdeu lá na frente. A besteira, a cagada que ele fez lá na frente. E hoje tem mais uma para a coleção, para o álbum de besteiras do Gonçalo Plata. O que precisa para ele é um pouco mais de inteligência, sabedoria, sapiência. Se quiserem punir, podem punir. Precisa também de um psicólogo, um divã. Senta aqui, meu filho. Ou melhor, deita aqui. Vamos conversar. O que passa? O que está acontecendo? Uma questão mental, psicológica. O cara tem que entender. Tem que sentir o momento do jogo. Com quem está jogando? Contra quem está jogando? Qual é a fase do campeonato? Qual é a característica do adversário? Ele foi exageradamente expulso contra o Racing, mas deu mole. Criou uma situação.
E aí a gente fica discutindo depois se foi merecido, não foi merecido, se foi pro VAR, se não foi pro VAR. Eu achei que foi uma sacanagem, que foi um assalto. Mas ele deu mole. Ele vacilou. Ele criou a oportunidade. E hoje foi de uma imbecilidade gigantesca. Porque o Flamengo estava com dificuldade de fazer o seu segundo gol, faz o segundo gol, e no lance de costas ele vai lá dar um pisão em cima do Arboleda. Por cima. No tornozelo. Cartão vermelho é o novo critério da arbitragem do futebol brasileiro. Então, se quiserem multar, podem multar. Acho que tem que conversar, divã, trabalho psicológico e enxertar um pouco mais de neurônio na cabeça desse rapaz, Guilherme. Eu peço o like, galera, de cada um de vocês. Eu fiz essa live hoje aqui do hotel, tô falando mais alto aqui no hotel. É para voltar a usar esse canal. Então, senta o dedo no like, se inscreva no canal e vamos sempre pilhar geral.